Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Tarelli, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou de Campinas e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje, novamente, nós temos aí como convidado Thiago Carvalho. Ok, Andy, que prazer. Gratidão, viu? Muito obrigado. Para você de casa que nos acompanha, seja bem-vindo, vem. Perfeito. Ô, Thiago, hoje tem um assunto aí que as pessoas, jovens, adultos, terceira idade, estão convivendo, só que não tem, muitas vezes, um aparato, né? Eles escutam falar, mas nem sabem muitas vezes a causa e muitas vezes aquilo acaba atrapalhando o dia a dia e as suas relações, que é a depressão. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é realmente a depressão, quando que ela começou a ser analisada, né? E quando que ela virou motivo de alerta. Kendi, esse é um tema importantíssimo para a gente levar para os internautas. Vou começar com um dado. Hoje a gente tem 322 milhões de pessoas com depressão no mundo. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. É muita gente. É muita gente. É muita gente. No Brasil tem mais ou menos uma ideia? Não? No Brasil eu não tenho exatamente o número, mas ela tem aumentado cada vez mais. No entanto, razão pela qual os consultórios acabam se movimentando cada vez mais e também a psiquiatria por conta do tratamento farmacológico em relação à depressão. Mas antes da gente chegar nisso, vamos falar sobre o que é a depressão. Sim. Existe um mito, né, e um tabu sobre falar de depressão, porque parece algo sempre muito complicado, complexo e obscuro. Vou tentar simplificar um pouco aqui o que é esse movimento e como essa patologia se desenvolve. Uma pessoa que sofre de depressão, metaforicamente falando, é como se ela estivesse encostada numa parede e uma outra pessoa fizesse isso aqui, uma força contrária no peito dessa pessoa. É óbvio que o nosso movimento natural de quem é pressionado é fazer força e se segurar até o momento em que ele pode. Mas fisiologicamente falando, chega uma hora que o corpo começa a tremer porque eu começo a perder as forças. Se eu tenho alguém ininterruptamente me pressionando. Quando eu perco as forças, é o momento em que eu passo a sofrer depressão. Ok, tá, entendi. Mas antigamente, quando se começou a falar em depressão, muita gente achava que era frescura, né? E muita gente ainda acha. Muitas pessoas ainda falam, depressão é frescura, é falta do que fazer, vai trabalhar, faz isso ou faz aquilo, e não é. Químico, né? A gente tem duas vertentes que são muito importantes. É uma resposta fisiológica, uma resposta química e associada a uma resposta emocional. O que a gente percebe na clínica é que sintomas como, por exemplo, sensação de inutilidade, tristeza, vazio, hipersonia ou insônia, o apetite quando começa a ficar alterado, são alguns dos primeiros sintomas que aparecem num humor deprimido, que se não cuidado ele vai se tornar uma depressão. Emocionalmente falando, nós percebemos que existe um gatilho muito claro, que é todas as frustrações que eu carrego, todos os meus nãos da vida e não saber processar isso, ele me leva para uma condição, para um humor mais tristonho, mais deprimido, e o fomento desse sintoma, dessas frustrações, o não falar sobre o que eu sinto, vai desencadeando outros sintomas, até que o nosso sistema nervoso central entende o seguinte: existe uma caixinha chamada medo, tristeza, frustração, vazio, abandono, cada um com a sua emoção. Como nós sentimos isso de forma recorrente e a nossa condição de sentir é processar aqui no sistema nervoso central, o processo de neurotransmissão sofre uma adaptação ou uma readequação. Então, uma emoção não trabalhada, ela tem um impacto direto no sistema nervoso central, que altera o processo de neuromodulação, e aí o sintoma também começa a ganhar uma perspectiva física.
que geralmente é quando, por exemplo, o deprimido diz: eu sinto que meu corpo está pesado. É a falta de vontade de levantar, de fazer, de realizar. Antes nós tínhamos apenas depressão e ansiedade como patologias, por exemplo, diferentes. Hoje existe uma relação chamada comorbidade. Eu muitas vezes posso desenvolver traços de ansiedade por não saber lidar com a depressão. Ou desenvolver uma depressão por não ter como lidar com os meus sentimentos ou sintomas de ansiedade. Na nossa evolução, de maneira prática, nós fizemos a coisa de maneira tão eficiente, até porque aqui são 83 bilhões de neurônios rodando 24/7, que nós conseguimos acoplar, inclusive, duas coisas diferentes. O que justifica a preocupação da Organização Mundial de Saúde. Porque, Tiago, na natureza, a depressão é uma coisa assim, por exemplo, você tem aquele vale reto, e aí você tem uma depressão que ela de alguma forma é um problema para quem precisa atravessar, né? Ou alguma coisa. É quase que a mesma coisa, então. É a mesma coisa. Imagina que os Você operários... não consegue atingir os objetivos, né? Exato. Os operários que trabalharam para construir essa depressão na natureza, se a gente traduzir isso para o nosso sistema nervoso central, são as emoções disfuncionais que se apresentaram num dado momento, como quem diz: olha, nós estamos aqui, resolva. Nos compreenda de uma maneira que a gente consiga dizer: ok, podemos ir embora. Como racionalmente, com todas as coisas do dia a dia, eu não consegui lidar com isso, eles foram ali cavando um buraco chamado depressão. Então, todas as minhas emoções disfuncionais moram nessa depressão, se fosse na natureza, que é o que me impede de seguir e atingir os meus objetivos. Entendi. Isso aqui é interessante. E isso, então, na verdade, talvez uma série de suicídios tenha acontecido em função da depressão. Tem, em especial para a população mais jovem, que tem uma capacidade menor, uma habilidade menor de lidar com a frustração. E quando eu não sei lidar com a frustração, eu deprimo. No entanto, se a gente pegar alguns dados, por exemplo, do Setembro Amarelo, que fez a campanha agora em 2023 sobre a prevenção do suicídio, por isso foi comemorado, foi celebrada essa campanha para garantir que os meios de comunicação como TV Relacionamento abram espaço para a gente falar sobre saúde emocional. Você sabe como começou o Setembro Amarelo? Não. Vou te contar essa história para você que está em casa também. Nos Estados Unidos, um menino chamado Mike, de 17 anos, extremamente habilidoso, super querido pela vizinhança, todo mundo achava que estava super bem. Ele restaurava carros. Então ele ia lá, pintava, restaurava, ele tinha todo um cuidado especial. Até que o último carro que ele restaurou foi um Mustang amarelo. E na sequência ele se suicidou. Aí quando isso aconteceu, difícil explicar, porque quando isso aconteceu as pessoas falaram: pera, um cara habilidoso, inteligente, novo, 17 anos, todo mundo... Por quê? Foi assim que surgiu a campanha de prevenção ao suicídio. Só que... E o amarelo é por causa E o símbolo amarelo vem em uma homenagem ao Mike, porque o último carro que ele restaurou foi um Mustang amarelo. Mas muito antes da gente falar, por exemplo, do resultado final, que é o suicídio, que é muitas vezes o que a gente imagina, que, vou falar de suicídio, eu vou pensar isso. Não. Nós precisamos entender qual é a causa disso. E a causa, muitas vezes, é a depressão. Então, é muito importante esse espaço, porque a gente consegue falar sobre emoções que é inerente à natureza humana, a todos nós sentimos. Você está sentindo algo agora, eu sinto algo agora aqui, você que está em casa também. E nós precisamos trabalhar com o reconhecimento das emoções de uma maneira mais natural. A gente vem de uma geração, não sei se você já viveu situações iguais a essa, mas eu venho de uma geração que é assim: os meninos não podem chorar. Se sentir dor, não pode reclamar. Sim. Tem que ser valente, tem que ser forte, não pode dizer que fraquejou, não pode reconhecer um erro. Nós fomos condicionados para ser super-heróis o tempo todo. Agora, como é que eu faço no dia em que eu descubro que eu não sou? Verdade. E que não consegue realizar as coisas, não consegue vencer as frustrações. É quando eu passo a sofrer depressão.
O que vai determinar se eu consigo gerenciar os sintomas e sigo a rotina da vida, ou se eu enrosco nessa depressão, é a maneira como eu encaro e entendo a minha condição emocional. Autorreconhecimento, tomada de consciência, é o melhor exercício para qualquer ser humano nos dias de hoje. Mas para isso ele precisa de um profissional para ajudar. Para isso ele precisa de um profissional para ajudar, até porque quando nós pensamos sobre as nossas emoções, é muito difícil eu conseguir reconhecer se sou eu o equipamento que sente. Então a função, por exemplo, de um psicanalista na clínica é olhar de maneira técnica para o conteúdo que ele recebe, segmentar essa história e fazer a intervenção ou a análise sobre aquele relato do próprio paciente. Como que é a preparação emocional para ele não entrar no jogo do paciente? Ou seja, você fala, não, eu vou sofrer junto com ele. No processo da formação da psicanálise, todo formando é obrigado a cumprir com 3 etapas. A primeira delas é toda a carga e a formação teórica. O segundo item, a supervisão clínica. Então eu tenho mais uma pessoa conectada a esse processo, me guiando pelas relações de transferência e contra-transferência. E não menos importante, o terceiro item obrigatório para a formação é fazer terapia. Ah, ok, entendi. Tá. Porque aí eu fico cercado de todos os lados, enquanto um especialista, de modo que eu tenho uma pessoa mais experiente da área que vai me dizer, olha, aqui eu preciso separar o que é teu e o que é do caso clínico. Emocionalmente, a minha terapia me ajuda a separar o que é meu do que é do outro. Mas, sim, isso é essencial para todo profissional de saúde, porque imagine você que nós escutamos histórias todos os dias, um dia inteiro, que vêm dos mais variados lugares e coisas que muitas vezes a gente não imagina que poderia acontecer. Sim. Só que tem uma coisa que eu reconheço isso de uma maneira muito clara e tem que ser uma premissa do profissional também de saúde. Muito antes de ser um psicanalista, muito antes de ser um neurocientista, eu sou um ser humano. Verdade. Então existe para um psicólogo, para um especialista, as suas próprias limitações, mas também tem um outro lado muito bonito desse processo. Eu posso ser o melhor técnico, o melhor especialista e ter maior domínio de um tema, mas se eu não for uma alma tocando uma outra alma humana, quando eu vou para a clínica, e aí eu estou falando do exercício que é a empatia, não funciona. Entendi. Então é construir esse mix no tratamento clínico, no processo clínico, para garantir que eu consigo ser humanizado, mas também técnico para separar as emoções. E não pode incorporar as emoções do cliente. Exato. Interessante. Muito legal. E ao longo do tempo, você acha que com o crescimento da população, proporcionalmente, está aumentando sempre essa parte da depressão? A sintomatologia da depressão ela tem aumentado por algumas variáveis. A nossa alimentação e os nutrientes eles têm mudado muito nos últimos anos. Nós temos uma série de cobranças sociais, financeiras, aquelas que vêm acompanhadas dos próprios sonhos. Muitas pessoas, o nosso meio anda muito hostil. É verdade. As pessoas olham para aquilo que interessa para elas, elas não estão preocupadas para o que ele ou ela ou ele sentiram no meio do caminho. Então, isso pressupõe uma coisa muito simples e complexa de lidar, que é não necessariamente poder contar com o apoio do outro ou de alguns meios em que eu estou. Sim. E, simultaneamente, aprender a lidar com a minha própria emoção. Só que, veja que grande contradição, porque a premissa do ser humano, isso é matéria de base para um profissional de saúde. A gente emocionalmente só passa a existir quando eu tenho alguém à minha frente. Se você não estiver aqui comigo, eu posso ser o melhor terapeuta, o melhor neurocientista ou a melhor pessoa do mundo. Mas se você não interage comigo, eu não sou ninguém. É verdade. E aí, como é que nós lidamos com essa contradição que é? Nós fomos feitos para interagir e as pessoas interagem cada vez menos. Quando está numa festa, cada um no celular, complicado, né? Metrô de São Paulo, metrô do Rio de Janeiro.
Quando você, por exemplo, vai para um transporte público, é muito comum você ver um número de pessoas com o celular na mão e elas não se olham, elas se atropelam, mas não se olham. Eu já testemunhei cenas de sair para jantar com amigos, com familiares e observar uma mesa ao lado em que você tem uma família reunida que consegue se comunicar por uma rede social estando no mesmo lugar. E o que você, os internautas aí, eu vou pedir seus contatos também, mas eu queria uma recomendação aí, sei lá, uma sugestão para os internautas, no caso deles notarem com eles mesmos, ou com alguém da família, ou com amigos, né, um momento de depressão. Para você ajudar, ou para você se ajudar, em caso apareçam aí sintomas que podem sugerir a depressão, o primeiro passo é: faça um exercício mental para tentar reconhecer quais são os comportamentos e as emoções que são diferentes do que você habitualmente costuma ser. Um dos sinais que trazem uma evidência muito clara em relação a um comportamento diferente é quando eu começo a me isolar do meio e a evitar contatos. Hoje eu não quero ir, hoje eu não saio com os amigos. Então, caso isso tenha se tornado recorrente e não tenha existido nenhum motivo que justifique isso, acenda a luz amarela. Mais importante, procure a ajuda de um especialista. Emocionalmente, você está integralmente mergulhado naquilo que você é. Ter uma pessoa que trabalha com imparcialidade no seu processo de mapeamento emocional é fundamental para garantir o controle dos sintomas. Durma bem, alimente-se bem, construa uma rede de apoio e compartilhe com familiares e amigos pessoas, conteúdos e conversas que possam ser produtivas. Se você vai apoiar alguém que talvez esteja com sintomas de depressão, cuidado com o julgamento. Muitas vezes o deprimido, ele não quer ouvir um discurso do gênero: poxa, mas você é alguém tão bonito, tão bacana, tão inteligente, não tem direito a sentir isso. Esse julgamento, ele repele a pessoa ao invés de aproximar. Então, mas acima de tudo, isso não dispensa a importância de buscar a ajuda de um especialista para fazer essa avaliação e, se for o caso, também de um psiquiatra para fazer a intervenção. Maravilha. Ô, Tiago, você pode deixar seus contatos, por favor? Claro, com o maior prazer. Caso você tenha ou queira saber um pouco mais sobre depressão, pode mandar mensagem lá que a gente bate papo. No Instagram, @tiagocarvalho.tc. Tiago sem H, tiagocarvalho.tc. Pode também acionar pelo contato 11 São Paulo 98282-1777. Manda mensagem lá, vai ser um prazer bater um papo com você. Perfeito. Tiago, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Kendi. Obrigado mais uma vez, obrigado TV Relacionamento, mais uma vez obrigado pelo convite e eu te vejo na próxima. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, o Tiago Carvalho, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.